De volta, turma, com o tema competência. No bloco passado, eu disse para vocês que conexão é o vínculo, é o elo que une duas ou mais infrações. E em se tratando de crimes conexos, vai haver a reunião desses processos e todos esses feitos vão ser julgados em um processo só. Tudo bem? Essa é a razão de ser do Instituto da Conexão. E aí, pessoal, existem algumas espécies de conexão e a gente vai ver agora uma a uma. A primeira espécie de conexão é a conexão intersubjetiva. Tudo bem? O nome já diz, ó, intersubjetiva, tá? Trazer mais para cá. Intersubjetiva. Tudo bem? O nome já diz, pessoal, inter, entre, subjetiva, sujeitos. Oh! Então a conexão intersubjetiva é aquela em que eu verifico duas ou mais infrações e dois ou mais sujeitos. Por isso, conexão intersubjetiva. Deu certo? Duas ou mais infrações, dois ou mais sujeitos. Essa é a noção da conexão intersubjetiva. Deu certo? Perfeito. E a conexão intersubjetiva, ela se dá em três formas. A primeira é a intersubjetiva por simultaneidade, tá? O que é isso? Simultaneidade. Ao mesmo tempo, de novo. Oh! Então vamos para cá, para o quadro. A conexão intersubjetiva é aquela que une, de fato, dois ou mais sujeitos. Vimos que a conexão é o vínculo entre duas ou mais infrações. Perfeito. Infrações penais. E por simultaneidade, é duas ou mais pessoas praticando duas ou mais infrações, tudo bem? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tá? Vamos lá. Perfeito, moçada. Então, vamos aqui pegar um exemplo, tá? Suponha... vou dar um exemplo concreto, tá? Lembra quando o Fortaleza estava na Série C? Né? Só período difícil, né? De fato, né? Os 8 anos. E aí, sempre que o Fortaleza, na maioria das vezes em que o Fortaleza decidiu o acesso para a Série B aqui no Castelão, e quando o Fortaleza não conseguia, né? Macaé, Sampaio Correia, né? Pronto, né? Meu irmão. Pois é, aqui em Macaé, exatamente. Enfim, né? Meu irmão, lembra das cadeiras voando? Não era não? Então, cadeira voando, gente furtando coisa, não tinha não? Arrastão. Não era não? Diga se não era uma quebradeira de furto, de arrastão, de dano. Era um caos, era um inferno. Então, o que é que você consegue ver entre esses fatos? Uma conexão, porque eu tenho vários crimes, né? Tenho furto, tenho dano, tenho lesão corporal, praticados por dois ou mais sujeitos ao mesmo tempo. Oh, essa é a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Olha aí que massa. Nesse caso, haverá a reunião dos processos. Em regra, a gente vai ver que se o número de réus for excessivo, até para que não prejudique o contraditório e a ampla defesa, vai haver a separação de processos. Mas, em regra, tudo bem, na conexão intersubjetiva por simultaneidade, vai haver a reunião dos processos em um feito só, tudo bem? Essa é a primeira espécie. Próxima espécie é a concursal. Concursal. O nome já diz, né? O concursal. Quer dizer o quê? Concurso. Oh! Concursal quer dizer concurso. Porra! Olha isso, que maravilha, tá? Concursal. Vem de concurso. Concurso de quê? Concurso de pessoas. Tudo bem? Desculpa, né? Aqui. Concursal. Vem de concurso. Concurso de pessoas. Pronto. Olha aí que maravilha. Então, exemplo, tá? Suponha que eu tenha uma associação criminosa, tá? Lá do artigo 288.
do Código Penal que esteja reunida, né, esses 3 sujeitos, né, lembra lá do artigo 288, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, lembra? Pronto, né, crime contra a paz pública. Vamos lá, eu tenho 3 sujeitos associados em uma associação, em uma quadrilha, em um bando, tá? Não existe mais quadrilha ou bando, tá? É associação criminosa, porque quadrilha é junina, né? E bando é bando de corno, né? Tipo assim, é bando de não sei o quê, né? Pois é. Então é associação criminosa. Então 3 associados estão ali com unidade de desígnios juntos para praticar, por exemplo, crimes de roubo, crimes de furto, crimes de estelionato. Então tá aqui, ó, tu tem uma associação criminosa com 3 sujeitos praticando crimes em associação, furtos, roubos, estelionatos, crimes patrimoniais como um todo. O que é que você percebe? Que eu tenho uma conexão. Olha aqui, ó, crime de associação criminosa, crime de roubo, crime de furto. E o que é conexão? É o vínculo entre 2 ou mais infrações, que elas têm vínculo, obviamente, tá? Intersubjetiva porque nós temos aqui sujeitos, né? Lembra intersubjetiva? 2 ou mais sujeitos. E eles estão, pessoal, presta atenção, praticando crimes em concurso de pessoas. Artigo 29 lá do Código Penal, concurso de pessoas, né? É a união de desígnios entre 2 ou mais pessoas para praticar crimes. Pronto, estão em concurso. Esse é o exemplo de conexão intersubjetiva concursal. Perfeito, moçada? Maravilha, tá? Tá aqui, né? Só para a gente dar o ok. Conexão intersubjetiva concursal. Qual é a palavra-chave que você vai observar na prova para marcar? Concurso de pessoas. Olha aí que maravilha, tá? Concurso de pessoas. Tranquilo? E a última espécie de conexão intersubjetiva é a conexão intersubjetiva por reciprocidade. O nome já diz, né, pessoal? Reciprocidade. Uns contra os outros, tá? Essa é a noção da conexão intersubjetiva por reciprocidade. Como assim? Imagina, como assim? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Cuidado, tá? Cuidado. Na conexão intersubjetiva por simultaneidade, aliás, né, por reciprocidade, muita gente, por equívoco, acaba trazendo como exemplo o crime de rixa, tudo bem? Crime de rixa, lá do Código Penal. Gente, o crime de rixa é um crime só, tudo bem? É um crime praticado necessariamente em concurso, né? Crime de concurso necessário. Eu só tenho rixa se eu tiver pessoas rixosos, né? Mas no crime de rixa, todos os sujeitos respondem pelo crime de rixa. Então nós temos um crime só praticado por várias pessoas, tudo bem? E aí na rixa não se sabe precisar quem é o grupo que quer bater e quem quer apanhar, tudo bem? Por exemplo, já viu aquele vídeo que tem que toca assim a música da Simone? Então é Natal. Aí é um cacete assim, já viu esse vídeo já? Né? Tem uma senhora que dá uma voadora, né? Aí lá vai, ela leva uma mãozada, e aí o sujeito que dá uma mãozada leva outra voadora, aí é o cachorro indo pra cima, 2 mulheres emboladas pelos cabelos, e pronto. Ninguém sabe quem é o grupo A, quem é o grupo B, tá todo mundo se batendo. Ali é o crime de rixa, tá? Não é caso de conexão, porque conexão é o vínculo entre 2 ou mais infrações e intersubjetiva entre 2 ou mais sujeitos. Não é essa noção de conexão, reunião de processos. O crime de rixa, praticado por várias pessoas, é um só delito. Tudo bem? Cuidado! Para ter conexão, eu tenho que ter 2 ou mais delitos e intersubjetiva porque 2 ou mais delitos praticados por 2 ou mais sujeitos. Deu certo? Amém? Perfeito. Então vamos lá. Suponha que 2 torcidas organizadas combinem um duelo. Não acontece, né? Os cabas se comunicam nas redes sociais e marcam. Mas é muita imbecilidade, né? Meu Deus do céu. É muito idiotice, né? Os cabas, meu Deus do céu. E são adultos, né? Tipo assim, quando você é adolescente, eu ainda acho ridículo, mas é porque não tem maturidade, mas os cabas adultos, mano, pai de família, marcando briga de torcida no meio da rua. Enfim, né? Aí os cabas marcam a briga. Aí tu imagina, né? Até para não citar nomes de torcida aqui, a torcida A
e a torcida B. Então eles se encontram numa avenida para brigar, para se, né, matarem. E aí o que é que acontece? Nós temos grupos definidos, A e B. Qual é a intenção? Uns querem matar, outros querem ferir, e aí começa a briga. Um bate no outro, outro dá um murro no outro, outro leva uma faca, mata o outro, tudo bem? Nesse exemplo, nós não temos o crime de rixa. Porque como nós temos claramente o grupo A e o grupo B se enfrentando, nós temos lesões corporais e homicídios recíprocos, tudo bem? Então, nesse exemplo, esses vários crimes de lesão corporal, né, praticado por A, por B, da torcida A, da torcida B, homicídio da torcida A, da torcida B, praticado por um monte de gente, isso é intersubjetiva, umas contra as outras, vai fazer com que todos esses crimes e esses réus sejam julgados em um mesmo processo. Essa é a figura da conexão intersubjetiva por reciprocidade, tá? Aqui, pessoal, são uns contra os outros. A exemplo, tá? Das brigas entre torcidas organizadas. Tranquilo, pessoal? Então, é essa a conexão intersubjetiva. A outra espécie é a objetiva, material, teleológica ou finalística, tá? Vou colocar aqui, ó, algumas palavras, né? Para não colocar todas as palavras. Objetiva, material, teleológica, né? Ou finalística. O que é essa conexão objetiva, material, teleológica ou finalística? Repare, é quando uma infração é praticada com uma finalidade, tudo bem? Teleológico é saber qual o fim. Finalístico, qual a finalidade. É quando uma infração... Deixa eu trazer para cá. Tenho mais espaço. Vamos lá. É quando uma infração ela tem uma finalidade. Tudo bem? Qual é a finalidade dessa infração? Vamos aqui, ó. É garantir, tá? A execução, é garantir a ocultação, é garantir a impunidade ou garantir a vantagem em relação a outro crime. Em relação a outro crime. Por isso, ó, objetiva, material, teleológica, finalística, eu tenho uma finalidade, garantir a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Por exemplo, vamos lá. Vamos aqui, exemplo por exemplo, em item por item, tá? Execução. Bora. Deixa eu trazer de novo o exemplo do estupro e do homicídio, só que com uma leve adaptação, digamos assim. Ó, suponha que uma pessoa, né, um estuprador, queira atacar e estuprar uma determinada vítima, tá? E aí, ao tentar fazê-lo, uma outra pessoa intervém, tá? Tenta evitar que aquela vítima seja estuprada. E aí, o que é que o estuprador faz? Mata essa pessoa que intervém para conseguir, então, estuprar a vítima que ele deseja. E assim ele faz. Mata quem intervém e estupra a vítima desejada. Então, repare, esse homicídio, né, foi praticado para garantir a execução do estupro. Então, nesse caso, ó, nós temos o homicídio necessário à execução de outro crime, no caso, o estupro. Consequência, temos um vínculo entre essas duas infrações, o homicídio e o estupro. Como há uma relação, esses processos vão ser reunidos para serem, então, apreciados em um feito, em um processo só. Essa é a lógica, tá? Outro exemplo. Garantir a ocultação de outro crime, ou seja, que ninguém saiba da existência daquele crime, que ele fique totalmente desconhecido, totalmente oculto, tá? Como é que isso pode se dar? Imagine uma situação hipotética, tá?
um sujeito esteja com uma carga de drogas e ele esteja enterrando essas drogas no quintal da sua casa. Então vamos lá. Tá lá o caba com a pá cavando um buraco para colocar essa ruma de droga dentro, tá? Então que crime ele está praticando ali? É tráfico de drogas. Pronto. E aí ele percebe que tem um menino, uma pessoa curiosa no pé do muro, olhando aquela pessoa esconder a droga naquele local. E aí o que é que ele faz? Mata aquela pessoa, para que ninguém saiba da existência daquele tráfico de drogas. Então, ó, para que foi esse homicídio, né? Só tem exemplo de homicídio? É! Não é o mais didático, não? Não é não? Pronto. Peguei A comigo mesmo, assim, do nada, né? Isso aqui fui eu falando comigo, tá? Enfim, me perdoa. Vou mamar um comprimido desse aqui. Pronto. Então tá aqui, pessoal. Ó, ele matou aquele sujeito que estava o vendo enterrar a droga exatamente para garantir a ocultação desse tráfico de drogas, tá? Perfeito. Impunidade. Situação hipotética. Uma pessoa praticou um crime, tá? E aí tem uma testemunha-chave desse crime que ele praticou. Que crime? Sei lá, qualquer um. Bota aí no exemplo, sei lá, corrupção, né? Pronto. E aí nesse processo, né, nesse fato corrupção, há uma testemunha-chave que, se prestar depoimento, vai lascar ele, vai lascar a organização todinha, vai desmanchar tudo, tá? Pronto. Suponha que as pessoas sejam um delator, né? Pronto. Aquele lá que morreu, né? Lá em São Paulo. Pronto. Então ele ia delatar um esquema de determinadas pessoas e foi morto por isso. Pronto. Então repare, né? Essa queima de arquivo, né? Tinha ali um arquivo vivo, não tem mais. Essa queima de arquivo daquele delator foi para garantir a impunidade de outros crimes. Por quê? Porque esses outros crimes, a sua punição, não a sua descoberta, mas a sua punição, seria em muito baseada na palavra daquele colaborador. Então nós temos aqui esse homicídio desse colaborador sendo praticado para garantir a impunidade dos fatos de corrupção ou de outros crimes, né? Então, o que é que vai haver com esse homicídio? O que é que vai acontecer com esse homicídio e esses outros crimes? Vão ser reunidos. Nós temos uma conexão com a consequente reunião de processos, tá? Garantir a vantagem de outro crime. Fácil, pessoal. Imagina aqui, 3 pessoas roubaram um banco, tá? E aí, durante a partilha, a divisão da grana, do dinheiro, do roubo, um dos ladrões faz o seguinte: mata os outros 2 para ficar sozinho com o dinheiro. Olha aí, que pirangueiro, né? O que é que vai acontecer entre esse roubo e essa prática desse homicídio? Reunião dos processos. Por quê? Porque, obviamente, essa execução foi praticada para garantir a vantagem do produto do crime do roubo anterior. Tranquilo? Perfeito. E a última espécie é a conexão instrumental ou probatória, tá? Instrumental ou probatória. Pessoal, oh meu Deus, o nome já diz, ó, instrumental ou probatória. Probatória vem de quê? De prova. Oh, exatamente. O que é a conexão instrumental ou probatória? É quando a prova de uma infração pode interferir e facilitar a produção de provas de outra infração. Então, por exemplo, pessoal, corrupção passiva e corrupção ativa, né? Imagina que um particular ofereceu para um funcionário servidor público uma vantagem e esse servidor público aceitou essa vantagem. Temos corrupção ativa, né? Artigo 333 do particular, e corrupção passiva daquele servidor público, artigo 317. Como a prova de uma infração influi na outra, esses processos vão ser reunidos. Mesmo exemplo,
roubo e receptação, né? Dentro de um contexto, a prova da receptação pode facilitar a produção das provas no roubo e vice-versa, né? Então, uma conexão instrumental ou probatória entre essas duas infrações, nesses dois exemplos. Tranquilo, pessoal? Então, são essas as regras de conexão, tá? Conexão, um tema muito interessante que sempre está presente em provas, tá? São essas as figuras da conexão. Tranquilo, gente? E depois da conexão, vamos ver a continência, tá? Mas a gente vai primeiro apagar o quadro. Olha aí que maravilha. Revisando, tá? Bora lá. Então, de novo, né? Isso aqui nós já vimos. Eu vou passar, tá? Conexão é o vínculo, é o elo entre duas ou mais infrações. Como existe um vínculo e para que se evitem decisões conflitantes, esses fatos vão ser reunidos, esses processos vão ser reunidos, tá? Ela pode ser intersubjetiva quando eu tenho o elo entre dois ou mais sujeitos, entre duas ou mais infrações. Pode ser por simultaneidade, ao mesmo tempo, concursal, em concurso de crimes, por reciprocidade uns contra os outros, tá? Pode ser objetiva, material, teleológica ou finalística, quando a infração é praticada para garantir a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Pode ser instrumental ou probatória, quando a prova de infração influi na prova de outra. Pronto, essa é a figura da conexão. Vamos ver agora, sabe o quê? Pergunta o quê? Isso. As regras de continência, tá? Perfeito, moçada. A continência do artigo 77, aqui bem mais simples, tá? Bem mais curto. É bem verdade. É a ligação entre duas ou mais pessoas a uma única infração, tá? Então, primeiro exemplo. Eu tenho duas ou mais pessoas que elas estão ligadas, que elas estão inseridas a uma infração. Perfeito. Uma infração, tá? Ou o vínculo entre várias infrações a uma conduta, né? Então, aqui, ó, infração, 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 e elas estão ligadas, essas infrações, a uma única conduta. Perfeito? Então, esse é o conceito de continência. Então, repare, né? Ó, olha que interessante, né? Olha como tudo faz sentido. Continência vem de continente. Olha que maravilha. E o que é continente? Continente é aquilo que contém. Por isso, container. É, exatamente. Não confunda continente com contente e nem com incontinente. Ei, mano. Então, repare, ó. Continente, continência, né? Que vem de continente, né? E nem o quê? Nem contei, né? Pois é, né? Container. Pronto. Continente é aquilo que contém. Então, ó, o continente é aquilo que contém a terra, os países. Oh. O container, que vem de continente, é aquilo que contém mercadoria, droga. Ei, mano. Não sei, rapaz. Pronto. Então, essa é a lógica. Então, para você observar a continência, você vai ver uma sacola, pronto, vamos colocar assim, uma sacola com coisas dentro. Ou um container com mercadorias dentro. Então, por exemplo, ó, nós temos uma continência em que a sacola é a infração penal. Tá vendo? E essa infração penal, ou nessa infração penal, contém duas ou mais pessoas. Essa relação de continência, né? De conteúdo. O segundo exemplo, a mesma forma. Ó. Nós temos uma conduta e dentro da sua sacola existem várias infrações penais. Então, contém infrações penais em uma conduta. Por isso, continência. Tu é doido. Isso não tem no livro de processo penal. Procure. Tem não. Foi eu que criei agora. Tu crê?
continência. Aí, ó. Quais são as espécies de continência? A continência pode ser por cumulação subjetiva, ou seja, concurso de pessoas. Então, exemplo, ó, tu tem aqui um roubo, vou dar o um exemplo hipotético, roubo. E aí dois caras numa moto, né? Aquele que você tem medo não, assim, né? Tu na parada, assim, né? Acaba se aproxima assim, já fica... Não, exatamente. Só passando, é. Quando o caba vai, o cara volta, meu irmão. Aquela sensação assim da alma saindo do corpo, né? Aquela transcendência da alma. Você vê a sua alma assim, ó. Ixi, caralho, pois é. Exatamente, né? Eu, dia 13 de maio, tipo assim. Que horas são, né? Pronto, né? Então vamos lá, ó. Continência é exatamente isso, ó. Dois na moto, né? Um concurso de pessoas e uma infração, que é o roubo, tá? A continência por cumulação objetiva é o concurso formal de crimes, tá? Então, por exemplo, a pessoa tá bêbada e aí ela dorme no volante, invade uma parada de ônibus, mata 3 pessoas. O que é que nós temos? 3 homicídios culposos praticados em uma conduta. E aqui o concurso formal, que você vê lá no artigo 70 das aulas de direito penal, quando uma conduta gera 2 ou mais resultados. Pronto. Essa é a relação de continente e conteúdo da continência, tá? E aí, pessoal, como eu disse para vocês, a conexão e a continência vão ter como consequência a reunião de processos, tá? Então, nesses casos que eu trouxe aqui, esses dois bandidos, esses dois supostos criminosos, né? Bandido ficou pesado, né? Enfim, vão ser julgados em um mesmo processo. A mesma coisa a segunda figura, tá? Esses 3 crimes vão ser julgados em um mesmo processo. Então, as regras da conexão e da continência implicam a reunião dos processos. E então, se eu tenho a reunião dos processos, qual foro vai prevalecer? Então, por exemplo, eu tenho um estupro, crime de competência de uma vara criminal comum, e um homicídio, crime de competência do tribunal de júri. Sabemos que vão ser reunidos esses 2 crimes para um processo só. Mas em que foro? Na vara criminal comum ou no tribunal do júri? A gente vai ver depois dos comerciais.